Bom dia a todos e a todas que sempre interagem com a gente nessa live semanal nossa, que é um instrumento de prestação de contas que a gente vem fazendo desde quando conseguimos, com o apoio de todos e todas aí, se elegermos. E hoje eu tenho aqui um convidado para lá de importante, para lá de companheiro, de gente boa, um lutador aí, defensor do Paraná em Brasília. Conheço de muitos anos, foi prefeito nosso da cidade de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Tive a honra de participar um pouquinho da gestão dele no comecinho, aprender um pouquinho com ele, e hoje ele está aqui com a gente para falar do trabalho dele lá em Brasília, na luta dele contra o coronavírus, na luta contra a pandemia, mas também na luta política por um Brasil melhor. O Zeca é uma grata surpresa para nós na política e a gente hoje está aqui muito feliz com a sua participação, viu, Zeca? Seja bem-vindo, obrigado da oportunidade. Você está em casa. Bom dia, Arilson, quase boa tarde já, né? Cumprimentar o pessoal que te segue aí nas suas redes sociais. Uma alegria grande poder dividir a tela contigo, poder utilizar dessa ferramenta tão importante, né? Que são as redes sociais, que é a luta virtual. Então, parabéns por você estar de forma constante aí utilizando esse mecanismo e parabéns a todos que te seguem, que curtem, que comentam, né? Que compartilham as transmissões. Tô vendo que já tem muito comentário aí elogiando a minha jaqueta aqui do Corinthians. Eu quero mandar um abraço especial aí aos corintianos aí que estão nos acompanhando. Zeca, você sabe que eu concordo com você em tudo na política, mas essa questão de futebol aí, eu até falei para você que sem camisa aqui era difícil fazer a live, mas você insistiu, né? Então continua aí. Brincadeira, os corintianos, viu, Zeca? Me surpreenderam muito. Até fiz um Twitter em homenagem ao Corinthians pelo ato da sua torcida esses dias atrás, né? Pela nobreza deles na questão aí de dar um chega para lá no ritmo bolsonarista de fazer as coisas, de pela postura de agressão querer passar por cima da democracia e o Corinthians, através da sua torcida, fez um ato brilhante. Aliás, viu, Zeca, eu creio que o ato de enfrentamento do Corinthians, além de simbólico, abre um campo de discussão para nós, progressistas, de como encarar isso. Claro, sem violência, mas colocando o nosso povo também numa situação de frente, para mostrar para esse pessoal que a gente não tem medo deles, que a gente, né, além de ter uma postura ideológica contrária, a gente tem muito mais vontade de defender a vida e se isso for preciso, a gente vai estar lá nas ruas nos manifestando, fazendo de tudo para que não aconteça o que vem fazendo o Bolsonaro com o Brasil, né, Zeca? Eu Com acho que certeza, você Arilson. pode colocar para a gente podia começar por isso, que a gente hoje vive uma crise sanitária por conta do Covid-19, mas também econômica, social e política, aprofundado pelo Bolsonaro. Você acha que ele aprofunda todas elas juntas, ou mais uma do que a outra, ou só uma? Qual que é a tua opinião, Zeca? Primeiro, Arilson, eu quero parabenizar você, parabenizar a nossa bancada de deputados estaduais, a bancada de deputados progressistas, de esquerda, de oposição, pelo trabalho importante que vocês estão fazendo também na Assembleia Legislativa. Eu acho que está colocado para a gente, não é só para quem está na política, é para quem quer que o Brasil dê certo, para quem quer que a democracia prevaleça, né? Um desafio que é a gente ir além da política, né? A gente conseguir ir além, né, do entendimento partidário, do entendimento ideológico, né? O que está em risco nesse momento no Brasil, o que está em disputa nesse momento no Brasil, é muito maior do que algumas pessoas conseguem medir e imaginar. É muito maior que questões partidárias, políticas, ideológicas. Está em risco a vida, né? E óbvio, nós temos que lutar pela vida, para preservar a vida. Está em risco a existência das empresas, dos pequenos e médios negócios do campo. Vamos lembrar da nossa agricultura familiar no Paraná, né? Os pequenos e os médios negócios da cidade. E está em risco a existência dos serviços básicos e essenciais que a população necessita todos os dias nos municípios e nos estados. Então, toda a ação de governo deveria estar sendo pautada por isso. Infelizmente, está evidente isso, cada vez mais gente percebe, né? Bolsonaro não seguia por isso. Ele é um insano, é um irresponsável,
é um incompetente, em grande parte cercado com pessoas, né, com esses mesmos defeitos, com essas mesmas posturas tão absurdas. Nós estamos tentando, Arilson, lá no Congresso, a gente é minoria, nós não temos força para fazer tudo o que é necessário, nós estamos tentando pautar a vida, pautar a renda, pautar a proteção das pessoas, pautar a proteção das empresas, pautar, né, o respaldo financeiro que os estados e os municípios precisam ter para poder manter o SUS funcionando, para poder manter políticas, né, de proteção à população mais carente e pensar e executar desde já um plano de retomada de desenvolvimento, de atividade econômica que todos os municípios, o Estado e o Brasil necessita, mas necessita fazer isso de maneira racional, ouvindo a ciência, ouvindo os especialistas. Então eu acho, Arilson, que tem sim uma discussão, uma tarefa, um enfrentamento que tem a ver com a democracia, que tem a ver com a liberdade que as pessoas precisam prezar e precisam defender. Por isso, quando a gente vê uma torcida organizada, né, se posicionar assim, a gente precisa reconhecer. Você é santista e está fazendo aqui um gesto. Quando a gente vê um sindicato, uma associação, um grupo de estudantes, um grupo de professores, quando a gente vê um grupo de enfermeiros, de médicos, né, entidades organizadas, né, pessoas voluntariamente, individualmente fazendo ações nesse sentido, ações solidárias, ações políticas, a gente precisa apoiar, a gente precisa aplaudir sem olhar a cor partidária, ideológica, política, né? Era isso que todas as figuras da política deveriam estar fazendo, mas infelizmente, né, a maioria não tem feito isso e Bolsonaro é o pior exemplo que nós temos, não só no Brasil, mas hoje no mundo todo, infelizmente. Os jornais, outros líderes políticos, né, entidades, reconhecem o Bolsonaro como o pior líder político do mundo no enfrentamento ao coronavírus. Eu queria até ouvir um pouco de você, Arilson, você está mais perto, né, do dia a dia da vida do Paraná, é deputado estadual, fica o tempo todo aqui, né? A tua impressão um pouco dessa questão nacional. Eu queria que você falasse um pouco também, Arilson, até porque para mim é muito importante, para quem me segue, né? A avaliação do Estado, né? Como é que o Paraná se vira, como é que o Paraná conduz, né, esse aspecto, né, da saúde, da educação, do social, do emprego, da vida das pessoas nesse momento tão dramático e tão difícil. Zeca, o Paraná tem uma postura um pouco diferente do Bolsonaro, né? Na questão do enfrentamento, eu digo sempre, o Ratinho, nosso governador, é uma pessoa polida no trato, uma pessoa que não se envolve em polêmica, é um Bolsonaro sem Twitter e sem dar entrevista. Ele fica oculto, né, nesse momento de coisas polêmicas, né? Eu acho que algumas medidas o governo tomou de forma tardia, né? Foi fechar as fronteiras. Já tinha se fechado a fronteira da Argentina, do Paraguai, de São Paulo e Santa Catarina. Ele fechou por fechar, porque já não tinha mais fronteira para a gente fechar, porque os outros já tinham fechado, né? Vamos proibir, vamos fazer instrumento de inspeção nos aeroportos. O Brasil inteiro já fazia. Vamos pedir o adiamento das atividades comerciais por um período, paralisar. Os outros já tinham feito assim. Isso demorou um pouquinho no Paraná, né? Vejo também que outras medidas ele deveria ter tomado de forma mais rápida, que a gente vinha na Assembleia, não só nós 4 deputados do PT que fazem oposição, mas outros 5 que fazem oposição, e também outros deputados da base, vinham falando para ele que a gente precisava de um modelo de proteção econômica antecipado, né? Porque eu vejo que o Ratinho errou no seguinte, Zeca, né? Hoje ele está com medidas mais acertativas, mas no começo, o coronavírus é uma coisa que foi previsível, é uma crise previsível. Por quê? Porque ela começou lá na China em dezembro, outubro, dezembro do ano passado, final de novembro, começo de dezembro. Ou seja, a gente sabia que ia chegar no Brasil, sabia que ia chegar no Paraná. Por conta disso, tinha que ter um plano para receber esse problema. Um plano sanitário, né, de como enfrentar, como preparar a estrutura de saúde, como preparar as pessoas. Um plano econômico para fornecer proteção social para as pessoas cumprirem a principal coisa, que é o isolamento social. Não tem uma fórmula contra o coronavírus, não existe remédio e não existe vacina. Então tem técnicas e táticas. Isolamento social, distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel e etc. Ele tinha que ter preparado um ambiente para isso, ele não preparou. Dessa forma, aconteceu
um isolamento frágil. O Paraná, Zé, que é o 20º estado da nação, com apenas 36,7% da população cumprindo isolamento, muito por conta da postura do governo. Né? Ontem eu conversava com o prefeito de Ariranha do Ivaí, Zé, que é nosso companheiro do PT. Ariranha do Ivaí foi matéria da Gazeta do Povo. 68% da população fazendo isolamento. É a cidade que mais faz isolamento do Paraná e a quarta, quinta do Brasil. Por conta da postura de quem? Do prefeito, do gestor. Então, um líder político nesse momento, Zeca, ele não é culpado pelo surgimento do vírus. Ele não é culpado pela doença. Mas ele pode tanto agravar a pandemia, como é o caso do Bolsonaro, está agravando os problemas, como ser neutro, não chover e não molhar, como dizem assim, né? E pode amenizar a situação. No Paraná, o Ratinho, no seu começo, ele agravou a situação na minha avaliação. Agora está tendo medidas para contrair, mas está cedendo a pressões. Fragilizou-se em liberar algumas atividades, né? Não segue uma postura assim com sua base política. Esses tempos atrás voltaram funcionamentos de igrejas, etc., de uma forma menor, mas voltou, uma coisa que não pode ser feita agora na avaliação, né? Independente do credo, eu sou católico. Eu sei que o meu Deus e o Deus de outros não vai castigar ninguém, vai entender perfeitamente porque você não vai na igreja agora. Sabe muito bem que você não está indo, e quem é cristão mesmo, que se preocupa com a vida do próximo, né? Não vai se arriscar e colocar a vida do próximo em risco. Então, eu vejo que ele se perdeu nesse ponto, né? Não usou tecnologias como vem sendo feito em outros estados para rastrear e mapear. Eu acho que isso foi um erro. E também, Zeca, estou preocupado com uma situação que com o teu auxílio a gente está levantando, que você colocou, né? Que você explicou bem, que é o avanço de doenças das SARGs, que são Síndrome Respiratória Aguda Grave no estado do Paraná, não especificada, que vinha no ano de 2017 com em torno de 50 mortos, passou em 2018 para 80, passou em 2019 para 90, e esse ano já está com quase 600 mortes, e a gente tem achando aí que pode ter números de Covid, por causa da baixa testagem também que faz o Paraná. O Paraná faz isso como outros estados também, não é uma característica só paranaense, a dificuldade de ampliar a testagem. Mas eu acho que pelo estado ter as condições financeiras mais robustas que outros, eu acho que o processo podia estar melhor. Não está dos piores? Não, não está. Isso seria mentira da minha parte. Mas poderia estar muito melhor do que a gente está hoje, Zeca. Com certeza, Arilson, eu concordo plenamente. Queria, antes, até agradecer quem está aí curtindo, comentando. Estou vendo muita gente compartilhar a nossa transmissão, né, Arilson? É importante quando o pessoal compartilha, porque aí não só os nossos seguidores, né, mas quem segue as demais pessoas vão acabar acompanhando ao vivo. O Paraná é um estado muito rico, né, Arilson? Nós que moramos e vivemos aqui sabemos disso, mas quem está fora também percebe isso, né? Um estado que tem uma capacidade, uma força maior do que, por exemplo, os estados mais pobres do país de fazer os testes, né? Que são uma ferramenta eficaz, né? Há vários exemplos de outros países do mundo que testaram bastante e que tiveram muito menos mortes, tiveram um desempenho, inclusive, de diminuir o tempo de isolamento, né? De ter menos reflexos negativos na economia. Então eu tenho feito esse apelo, é importante que vocês façam na Assembleia, viu? O Paraná precisa testar muito mais do que vem testando. E eu estou convencido, Arilson, e aí são dados oficiais da Fiocruz, quero convidar quem está nos assistindo para olhar nas minhas redes sociais, eu acho que você publicou também, ou falou sobre isso, né, no plenário da Assembleia, não é um dado solto, né? É dado que o Ministério da Saúde reconhece e é dado da Fiocruz, né? O Paraná tem hoje, com certeza, muita gente morrendo de coronavírus sem a devida identificação, sem o devido teste. O Paraná tem hoje, sim, muita gente contaminada pelo coronavírus sem a devida identificação, por um motivo óbvio, porque não está sendo feito o teste. A gente vê isso nos dados oficiais, não é um problema, é claro, só do Paraná, é um problema do Brasil, mas nós poderíamos cuidar melhor, né? A diferença aqui, comparando com 2019, Arius, com 2018, está muito grande, está dando 3, 4 vezes mais pessoas contaminadas, né, pessoas internadas por síndrome respiratória aguda grave, que na verdade não justifica, nós não estamos vivendo um período de inverno,
não tem nenhum outro vírus circulando no estado. Então, se há 3 vezes mais pessoas internadas, e os hospitais são obrigados a notificar isso, por isso que tem o dado, se há 2, 3 vezes mais mortes por síndrome respiratória aguda grave sem saber qual é o vírus, obviamente que 70%, 60%, 80% disso é sim coronavírus. Então fica um apelo, né, ao governo do estado, né, os municípios mais ricos, maiores, né, para que a gente amplie o nosso número de testes, como o governo federal, aí sim, que é quem tem a arrecadação, né? O governo federal concentra 70%, 80% da arrecadação da grande maioria dos impostos que os paranaenses pagam, que a população paga. O governo federal, sim, em janeiro e fevereiro a gente já dizia isso, o governo deveria ter se preparado, arrumado bons fornecedores, feito bons acordos comerciais e internacionais, e a gente deveria ter 50, 100 milhões de testes já preparados, né, no final de fevereiro, quando teve o primeiro caso no Brasil, no início de março, quando a Organização Mundial de Saúde decretou, né, reconheceu que havia uma pandemia mundial, ou seja, todos os países estavam e seriam fortemente atingidos. O Bolsonaro brincou, falou que era uma gripezinha, que era um resfriadinho, que não ia acontecer nada. A gente está caminhando para 15, 16 mil mortes. Infelizmente, a gente vai passar, com certeza, de 20 mil mortes aqui no Brasil, o que prova que não era um resfriadinho, não era uma gripezinha, e teste é extremamente necessário. E a gente vê os índices, Arilson, não sei se chega para você denúncias, para mim chega todo o tempo denúncia, reclamação de pessoas que estão muito mal, querem fazer o teste e não conseguem fazer o teste. Para mim chega denúncias de pessoas que morreu alguém da família e queria fazer o teste e até hoje o teste não chegou o resultado, o teste não foi feito, ou seja, não dá para acreditar nos dados oficiais nem dos números do Brasil, como também não dá para acreditar nesses números tão bonitos, tão positivos aqui do Paraná. É isso, Zeca. Zeca, a gente conseguiu aprovar uma lei aqui na Assembleia, de minha autoria, que obriga que os laboratórios particulares, públicos também, e farmácias e empresas informem de forma online o exame. Isso é muito importante. Parabéns. Obrigado. Uma das medidas é a gente centralizar a informação e ter ela o tempo mais real possível, até para tirar esse confronto entre o informe do município, o informe da Secretaria do Estado e o informe do Ministério. Nunca batem os números. Eles alegam que é um delay de tempo, tal, então agora a gente vai tentar unificar. Mas mais que isso, você está correto. Só tem um jeito de descobrir a real situação, quanto mais pessoas testadas. O Vietnã, que é um país com 90 milhões de habitantes e fronteira de 1.400 quilômetros de fronteira com a China, conseguiu controlar o coronavírus com táticas agressivas. Um modelo de isolamento bem forte, né? Mais um número de testagem muito alto. Ele é muito mais pobre que o Brasil, mas ele conseguiu implementar esse modelo. Porque quando surgiu as primeiras notícias, e ele estudou o vírus e viu da característica do vírus, que era o poder de espraiamento e a alta taxa de mortalidade que ele tem, eles se anteciparam e fizeram esse processo, sendo vizinhos. E aí, Zeca, a gente vê a diferença. A Argentina, do nosso lado aqui, tem um número, né, pequeno, né? Na verdade, as outras doenças, o coronavírus não mata nem próximo a AIDS ou outros números, por exemplo, de outras doenças virológicas que tem, como é feito no Brasil, por conta da administração e por conta do papel do gestor público. O presidente argentino tomou a frente, acertou com governadores, prefeitos, deu uma linha, conversou, dialogou e construiu um modelo de enfrentamento. O Bolsonaro, Zeca, além de não ter centralizado isso, ele desconstruiu a vontade que as pessoas tinham. Ele começou a brigar com os governadores que tomavam medidas, pôs governadores em situações constrangedoras. Aqui do Paraná, o governador não teve nem coragem de assinar uma carta, junto com outros 20 governadores, defendendo a democracia, que o Bolsonaro tinha participado de um ato de intervenção militar, e também de medidas de enfrentamento, como isolamento. Ele não teve coragem nem de assinar esse documento, alegou que na época ele não tinha tempo a perder com isso, que o problema do Paraná não tinha tempo para discutir política, mas sim cuidar do corona. Na semana seguinte, quando o Sérgio Moro deixa o ministério, ele arranja um tempo para tuitar parabéns não, acolhendo o Sérgio Moro de volta para o Paraná, que ele era bem-vindo, que ele estava solidário. Ou seja, arranja um tempo para fazer política quando quer e de um assunto tão sério não dedica o tempo. E o que é o nosso
maior medo, Zeca, é que a verdade, ou seja, a verdade não contada, ela possa prejudicar o avanço da doença. É isso que eu estou sentindo. Eu vejo que se a gente não tiver uma consciência por parte de todos os líderes, lá na Assembleia, um pouco diferente do Congresso que você enfrenta lá, que há um racha maior na política por conta do pessoal do Bolsonaro, aqui no Estado a Assembleia é unida nas questões de coronavírus. A gente não pode falar diferente disso. As medidas são votadas, são discutidas, todo mundo lá é contra o coronavírus, né? Mas às vezes eu vejo que o time nosso é diferente do time do governo. Eu vejo que o Ratinho deve ser muito amigo do Barrichello, sabe andar muito junto e às vezes por osmose tem uma reação mais dificultosa com o trato disso. Mas eu espero de verdade que a gente não tenha mais problemas para avançar em ter consciência que o que tem que ser pautado agora é o coronavírus. E não entrar nesse debate frio que o Bolsonaro coloca. Ou é a economia ou é a vida. Primeiro que para todos nós cristãos, para todos nós do PT principalmente, que o PT é um partido que sempre cuidou da vida do povo, é a vida. Então a vida a gente defende nesse momento criando condições financeiras, Zeca, para as pessoas ficarem na sua casa e cumprir o isolamento. É um auxílio emergencial, como vocês criaram lá, que é um projeto do PT, junto com outros deputados para defender o povo, que era de R$ 1.200. O Bolsonaro queria dar 200, vocês fizeram aprovar em 600. É criando incentivos às empresas para elas manterem os empregos, mesmo as pessoas não estarem trabalhando o quanto trabalhavam por conta do coronavírus. Esse é o papel do Estado. A economia é um meio para servir a vida, e não a vida um meio para servir a economia. Portanto, o papel do Estado, mais do que nunca, né, Zeca? É, sim, construir condições para os cidadãos terem condições de enfrentar a pandemia. Essas econômicas e outras também, cedendo equipamentos, cedendo máscaras, colocando álcool em gel na população, principalmente dando comida e água e condições de higiene para criar imunidade. E é isso que a gente não vê acontecer. Zeca, esses dias atrás eu tive que ir a Curitiba por uma questão da Assembleia. Fui e voltei. Se você vê como está Curitiba, parece que o coronavírus não existe. Sabe? A cabeça do prefeito Rafael Greca, por exemplo, que é um aliado de primeira hora aí do governador, agora, de uns tempos para cá, faz com que eles não cumpram as exigências. O PT precisou entrar com uma ação judicial contra a prefeitura de Curitiba para cumprir o isolamento. Entrou com outra ação judicial agora, Zeca, para impedir que ele repasse 200 milhões de dinheiro público para as empresas de transporte coletivo e invista esse dinheiro no combate ao coronavírus. Então é uma questão de escolha política, Zeca. E eu sei que você é um franco defensor do povo paranaense lá. Você acha que a gente podia avançar mais numa conjunção, não acha? Entre governo federal, estadual e município? Numa harmonia e na distribuição de recursos para isso? Com certeza. Não só poderia, né, não só pode, ainda está em tempo, mas é extremamente necessário essa harmonia, essa coordenação, e é o que todos os demais países do mundo estão fazendo. Você falou do desempenho da Argentina, eu sou deputado, né, do parlamento do Mercosul, né, a Argentina não só está na nossa frente nas questões dos cuidados com a saúde, mas está ganhando do Brasil na questão econômica. A moeda brasileira, muito mais pela instabilidade política que o Bolsonaro cria, desvalorizou 44% em relação ao dólar ao longo da pandemia. A moeda argentina desvalorizou apenas 14%. E olha que a Argentina até um ano atrás estava em frangalhos. O Brasil, né, vinha com dificuldade, mas não estava numa situação tão caótica, né, tão desordenada. Então a gente está perdendo para o Paraguai em algumas questões, em algumas ações de apoio, inclusive aos pequenos e médios negócios. O valor econômico, Arilson, vamos divulgar isso, pedir que o pessoal pesquise e publique na internet, fez um estudo quinta-feira e publicou, ouvindo 11 setores diferentes, né, do comércio, da indústria, né, e todos os 11 setores disseram o seguinte: por parte do governo não chegou até agora apoio algum, nenhum apoio chegou às pequenas, às médias, às microempresas, aos empreendedores individuais, aos agricultores familiares, aos pequenos e médio agricultores. Então o Bolsonaro, ele cria essa polêmica, ele usa, né, essa polêmica, essa dúvida
quanto a isolamento social para distrair as pessoas. Tem muita gente, inclusive de boa fé, que está distraída discutindo isso e não defende o que lhe interessa. O pequeno empresário, o pequeno comerciante, não pode discutir só isso. Claro que ele tem que se preocupar com isso, mas ele tem que discutir cadê o papel dos bancos públicos. A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, que tiveram 35 bilhões de lucro em 2019, não vão ajudar os pequenos empresários, não vão ajudar os médios empresários. O governo federal não vai ter nenhuma ação tributária de parcelar impostos, de criar uma carência, uma suspensão de impostos para ajudar os pequenos. Estamos falando de gente que gera 2 empregos, gera 5, 10, 15, 20 empregos. São pequenos negócios, Arilson, mas que respondem, no total do país, por 70% dos empregos gerados no Brasil. Então, com muito pouco dinheiro, o governo federal, os bancos públicos, o próprio BNDES, que teve lucro também em 2019, poderia estar ajudando a manter os pequenos e médios negócios. Não fizeram isso, e não sou eu que estou dizendo, não é um jornal de esquerda, não é um site de esquerda, é o Valor Econômico, um jornal que é publicado para atender, para dar leitura aos bancos, aos banqueiros, a quem vive no mercado financeiro, aos grandes empresários do país. O Valor Econômico, quinta-feira, publicou uma matéria com 11 setores da indústria e do comércio, dos pequenos negócios ouvidos, aonde todos reconhecem que não há ação alguma do governo. E como a gente falou, tempo o governo teve. Isso está claro, nós fizemos proposta. Tem proposta de lei nossa para apoiar os pequenos e os médios empresários desde o começo de março. Nós daqui a pouco estamos chegando em junho, já estamos na metade de maio. Né? Dinheiro o governo tem. O governo tem 1 trilhão e 500 bilhões de reais em reservas internacionais. A arrecadação do governo federal caiu 20%, 30%, mas está arrecadando muito imposto. Até porque tem imposto que é automático, que é no consumo, as pessoas nem veem que está pagando. Né? O Brasil tem como emitir moeda, como vários outros países do mundo estão emitindo, até porque não tem inflação alguma aqui, nós estamos com deflação. Então o governo tem liberdade, tem dinheiro, nós estamos fazendo as propostas, mas Bolsonaro não tem compromisso com o pequeno empresário, com o médio empresário, não tem compromisso com a economia, porque essa é a economia real. E quando ele não paga os R$ 600 para quem está precisando muito, está passando fome, e dá 1 trilhão para os bancos, a gente enxerga o que é o Bolsonaro, o que é o Paulo Guedes, o que é esse governo. Aquela frase que eu falei em abril, Arilson, que eu carimbei na testa do Paulo Guedes, que ele é tchutchuca com os banqueiros, quando dá agora 1 trilhão do dia para a noite, ainda em março. E ele é tigrão com o povo, quando não paga os R$ 600, continua muito válido, a gente precisa propagar isso, mostrar a verdade. O governo tem dinheiro, tem liberdade de execução do orçamento, nós estamos em estado de calamidade aprovado pela Câmara, não faz porque não quer, porque não tem compromisso, porque é irresponsável, né? E porque é hipócrita. Fica distraindo as pessoas, fica criando polêmicas artificiais para não fazer. E, infelizmente, e aí que a gente tem que se preocupar e conversar mais, 20% da população acredita nisso. Segue o Bolsonaro piamente, acha que realmente ele está fazendo o papel dele, quando ele não está fazendo nem na economia, que ele diz fazer, e não está fazendo na saúde, que aí eu não preciso nem dar exemplos aqui, você já falou, já mostrou, né? Não tem respiradores até hoje, não habilitaram UTIs, não tem material de proteção individual, e o Brasil é o país do mundo que menos testa. Se a gente estivesse testando, a gente estava isolando as pessoas contaminadas e a própria economia poderia ser retomada mais rapidamente. Então é uma tragédia, mas a gente não vai se calar. O impeachment do Bolsonaro está cada vez mais na pauta, o fora Bolsonaro é cada vez mais evidente, as pesquisas são cada vez piores para ele. Agora é uma luta dura, porque ele ainda mantém uma base de 20%, 25% de gente, alguns insanos, mas outros não. Pessoas de boa fé que estão sendo manipuladas, iludidas, distraídas. Cabe a nós denunciar tudo que vocês puderem fazer na Assembleia, Arilson, façam. Ô Zeca, parece que eu vi esse filme, só que com outros atores, com um rapaz mais polido. Aqui no Paraná, foi liberado 1 bilhão para a agência de fomento do Estado, liberar para o pequeno, micro e para o MEI, para o empresário individual. E a gente começou a receber reclamações que isso não acontecia. A gente começou a denunciar, perguntar o que estava acontecendo. Vinham empresários me falar que exigia certidões demais, outros começaram que estava no Serasa e não podia acessar. Bom, primeiro, nesse momento, pequeno empresário deve ter alguma dívida atrasada que vai estar no Serasa e não vai poder acessar o crédito.
Aí chamamos o presidente da agência de fomento. Ele teve no Paraná, na segunda-feira, na Assembleia. Zeca, de 1 bilhão, o Estado do Paraná liberou 9,5 milhões de reais para os empresários paranaenses. 1%. Que vergonha. 1% liberado. Mas ele colocou, para a gente ficar tranquilo, que já tinha mais 50 milhões pronto para contrato. Aí eu questionei, nossa, mas vai avançar de 1% para 5%, e vocês estão comemorando e o povo está lá precisando pagar as contas, mais do que isso, manter os empregos das pessoas, para as pessoas poderem ficar em isolamento. Ou seja, lerdo, vocês criaram um auxílio emergencial, né, junto ao governo federal. Aqui no Paraná criou-se um. Mas pasme, Zeca. Você conhece aquela música da Marília Mendonça, Toma aqui os 50 reais? Aqui no Paraná foi lançado um voucher de 50. Existe um fundo de combate à miséria e à pobreza no Paraná, que tem 300 milhões de reais. O governador, através da sua base, deu 60 milhões de reais para pagamento de honorários advocatícios numa época determinada do Estado, mas essa é pauta para outro dia. Sobrou 240 milhões. Ele criou um voucher para entregar para as pessoas de 50 reais. Esses 50 reais, segundo ele, vai atingir 1 milhão de pessoas. Ou seja, vai gastar 50, Zeca. De 250. Nós, deputados, propusemos uma emenda para aumentar para 150. Para gastar 50 em remédio e 100 em alimentação. Ela não foi acolhida. E começou a distribuição. Agora, depois de 3 semanas aprovado, em regime de urgência, ele colocou e entregou esse voucher que chama Comida Boa. O nome é bonito. Aliás, como todo o marketing desse governo, viu, Zeca? Se fosse para me dar uma nota de 0 a 10 pro Ratinho, eu daria 2. Aí eles perguntaram nesses dias, por que você não dá 0? Eu falei, 2, porque a comunicação e a máquina da propaganda é muito boa. Mantém, como você coloca o Bolsonaro com aprovação, ele também tem uma aprovação por causa da sua propaganda. Então, esse modelo de comida boa vai atingir nada perto do tamanho do desafio que é o Paraná. Nós já temos um cadastro do Bolsa Família muito mais do que com 1 milhão. A gente tem mais de 1 milhão de pessoas que vivem com menos de 700 reais. E esses 50 reais vai se juntar aos 600 que estão aí. E vai ajudar um pouquinho? Vai ajudar. A gente votou a favor do projeto. Mas poderia ser maior. E pasme, Zeca, essa é para consolidar tudo que a gente entende de erro na administração. Eu fiz uma análise dos 24 últimos decretos de suplementação, superávit financeiro, que o governo teve, né? Foi aplicado até o começo do dia que foi declarado calamidade pública. Dos 24, davam 900 milhões de reais. 7 milhões tinham ido para a saúde no combate ao coronavírus. Os outros tinham ido para outras coisas, para empréstimo para município fazer asfalto, para aumentar outras coisas. O que você sabe que o asfalto, assim como eu, é importante, mas não agora. Então, assim, ele tinha usado até a denúncia feita pela gente, apenas 7 milhões de superávit financeiro, que é o dinheiro do ano passado que não foi usado para usar esse ano, para combate ao coronavírus. Depois, ele soltou uma nota que tinha agora destinado 300 milhões de reais para o combate ao coronavírus do Paraná. Mas não é uma verdade. É uma decisão que o Estado de São Paulo obteve no STF para parar de pagar a dívida ao governo federal, e o STF falou, pode parar, mas ser obrigado a investir esse dinheiro no combate a ações do coronavírus. No Paraná ele fez a mesma coisa. Ou seja, não teve R$1, Zeca, até esses tempos atrás, até a nossa denúncia, que faz 3 semanas, de dinheiro novo no combate ao coronavírus do Paraná. Veio a decisão do STF e veio a vontade política de, dentro de 900 milhões, aplicar 7 no combate ao coronavírus. Parece que a discussão no avião que foi o Bolsonaro e o Ratinho para os Estados Unidos foi como administrar junto uma crise que ia acontecer. E os passos são os mesmos, né? Um de uma forma mais polida, mais boazinha, mais simpática, mas os passos, Zeca, são os mesmos, cara. Então, assim, a nossa preocupação, Zeca, é como eu, você, os nossos outros 3 deputados estaduais, os nossos 2 deputados federais e a militância desse partido e as pessoas que estão preocupadas como a gente fazem para não brigar, porque esse momento não é um momento de briga, é um momento de união, de somar esforços para lutar o coronavírus, mas alerte a população para que isso também está acontecendo e isso pode prejudicar ainda mais no futuro. Porque, assim como eu, você sabe que a crise
ainda não chegou no pico. Acho que o nosso trabalho, Arilson, e é o trabalho da nossa militância, de quem luta junto com a gente no mandato, né, é mostrar a verdade, é alertar as pessoas, é chamar as pessoas para repercutir, né, ocupar as redes sociais. A gente não pode ir para a rua, não pode protestar, não pode fazer manifestação, mas a gente pode cada vez mais utilizar as redes sociais. A gente tem muito argumento, a verdade dos fatos, a ciência, o que pensa não só os especialistas em saúde, Arilson, mas o que pensam os especialistas em economia, vai muito de encontro com aquilo que a gente vem propondo em outros anos, mas aperfeiçoamos e adaptamos as propostas agora, em fevereiro e março, para o enfrentamento do coronavírus. Então, é preservar a vida, é investir mais no SUS, é colocar à disposição dos profissionais as condições para eles poderem salvar vidas, é transferir renda para as pessoas, para que as pessoas possam consumir. Não adianta abrir o comércio, como o Bolsonaro prega. Teve comerciante que se empolgou com isso, mas já se decepcionou, viu, Arilson? Eu conversei com alguns, inclusive. Porque ele abriu o comércio, as pessoas não estão recebendo, né, o comércio fica inócuo. Né? O governo tem que pagar os R$ 600 e o governo tem que apoiar os pequenos e os médios negócios. Né? Com a queda de receita, os pequenos e os médios negócios, se não tiver apoio do governo, não adianta ficar aberto, porque o cara não vai conseguir repor a matéria-prima dele, o cara não vai conseguir comprar para vender, o cara não vai ter estoque para atender o consumidor. Então, num primeiro momento, o comerciante, o pequeno empresário, ele não percebeu isso, mas agora ele está percebendo. Então, isso fortalece uma proposta nossa que o mundo todo adotou. Nós não estamos inventando uma coisa nova aqui. Países mais ricos e países mais pobres que o Brasil, né, países com menos estrutura econômica, como é o caso da Argentina e do Paraguai, já fizeram muito antes esse apoio na veia do pequeno negócio, do pequeno empresário que gera 5, 10, 20, 30 empregos e que aqui no Brasil, junto com a agricultura, né, responde por 70%, 80% da geração de emprego. Então o Bolsonaro e o governo, e aí as pessoas têm que erguer essa pauta, tem que parar de ajudar banqueiro, rentista, quem vive de juros, de especulação financeira, com ações, com títulos públicos, e tem que ajudar a economia real, colocar dinheiro na mão das pessoas. Isso funciona, porque as pessoas mais humildes consomem, não guardam dinheiro, diferente dos bancos, diferente dos bilionários, né? E tem que colocar dinheiro na mão dos pequenos, dos médios empresários, socorrer, preservar os pequenos negócios. Então, eu acho que o desafio é convencer as pessoas disso, para que as pessoas assumam essas bandeiras, independente se é do PT ou se não é do PT, se gosta do Bolsonaro ou se não gosta do Bolsonaro. São bandeiras necessárias, são bandeiras viáveis, o país tem condição financeira, tem bancos públicos com muito dinheiro, que tiveram lucros recordes. Né? Teve banco que teve o dobro de lucro em 2019 do que teve em 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. Então, eu acho que a gente tem essa tarefa, sabe, Arilson, que é de apresentar as propostas, fazer as pessoas entender que isso independe de posição política, ideológica, e aí haver uma pressão maior, um diálogo maior com os vereadores, deputados estaduais, senadores, deputados federais, para o legislativo municipal, estadual e federal criar lei que obrigue os governantes a agir de forma positiva e criar lei que impeça os governantes de agir com atitudes insanas, irresponsáveis, como infelizmente a gente vê um ou outro prefeito, são poucos, um ou outro governador, são poucos, e a gente vê muito no conjunto de ministros e no próprio governo Bolsonaro. Eu estou com um problema aqui, Arilson, de bateria, viu? Então eu queria já ir aos poucos, nós estamos com 38 minutos, né? Agradecendo aqui os seus seguidores das redes sociais, o seu convite, viu, Arilson? Parabenizar você pelo belo trabalho que você está fazendo na Assembleia Legislativa. Estreou como a gente já divulgava, como a gente já imaginava em 2018. Estreou bem, com muito talento, com muita competência. Você é hoje o nosso presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, está preparando também as nossas lideranças para a disputa eleitoral. É muito importante, né, ocupar as câmaras de vereadores, ocupar as prefeituras. Então, parabéns, sucesso, obrigado por ter me convidado. Desculpa eu não poder ficar mais tempo. Convidar os seus seguidores, né, para conhecer o meu canal no YouTube. Eu estou com um canal no YouTube, viu? Eu estou todo dia fazendo transmissão ao vivo, publicando vídeo meu, do Lula, da Dilma, do Haddad, de outras personalidades. Eu estou com um perfil no Twitter, um perfil no Instagram. Vamos bater 100 mil seguidores agora no Instagram e no Facebook, que a gente está aqui ao vivo, né, já chegando aí
aos 150 mil seguidores. Então, obrigado, viu, Auristo, pela oportunidade, sucesso, parabéns, né, pelo trabalho que você tem desempenhado, e com fé e coragem, vamos enfrentar e superar esse momento tão dramático e tão difícil. Ô Zeca, eu que agradeço, eu ia estender para mais um pouquinho, fazer outras perguntas para você, mas entendo a questão da bateria, mas eu quero agradecer a todo mundo que esteve conosco, compartilhou, escreveu. Tem aqui algumas perguntas, eu vou me comprometer a responder, se você puder depois pedir também, viu, Zeca? Se você puder responder um pouquinho. Me manda que eu comento, respondo. Teve pergunta do Stan, do Natalino, do Robertson de Curitiba, da Calegari, da Iamabile de Apucarana, do Pádua e o Júnior de Orizona, do César Alexandre de Paranavaí, do Preto de Mandaguaçu, Zé Isaac de Santana e Tararé, o César Matos de Paranavaí, o Daniel de Leópolis, a Vanilda de Cambira, a Jaque Silveira de Londrina, o Leonardo de Foz do Iguaçu, Joselito de Paranaguá, o Ailton de Cruzeiro do Sul, a Laisa, a Giane de Londrina, o Anderson da Lapa, o Rafael Miquelândia de Alto Paraná, o Guina de São Jorge de Ivaí, a Valdina, ou seja, tinha muita gente do estado todo aí. Que maravilha, Eris. 90% aí eu conheço. Um abraço a todos. Eu aí, sei, que bom. É um pessoal que sempre está conosco. Zeca, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Eu não esperava diferente a tua postura frente a tudo isso. Sempre falo da importância que é a gente estar sempre dialogando em conjunto com as pessoas, unindo todos nesse processo aí. E de uma coisa, Zeca, eu tenho certeza. Nós vamos vencer. O mundo já passou por crises desse tipo. A gente já enfrentou o sarampo, a gente já enfrentou o ebola, a gente já teve o HIV, que são doenças virais como essas, que elas vêm, causam uma crise, mas não vão embora. Então a gente vai ter que aprender a viver com o coronavírus, como a gente tem ainda hoje essas doenças presentes, e cuidando ainda de, né, ter um novo modelo de vida, porque acho que reuniões como essas virtuais vão ser expandidas para o campo privado, público, etc., porque a gente vai ter aí muito tempo ainda com a questão do coronavírus. Tem vários elogios aqui do Zé da Foto, do Pado e outros da tua blusa, e tem também alguns dizendo que estão querendo rever o voto em você, mas não faça isso. Ele é muito importante que você continue votando nele, mesmo ele sendo corintiano, que é dos poucos defeitos, aliás, quase nenhum, um é ser corintiano. Zeca, obrigado, meu irmão. Eu preservo, viu, Auristo? Excelente relação com os gremistas, com os torcedores do Internacional. Preservo ótima relação com os palmeirenses, com os são paulinos, né, com os santistas. Eu sei que você é santista, né? E, é claro, com os clubes aqui do Paraná, o Curitiba, o Atlético, o Londrina, o Maringá, né? Toda essa galera aí. O futebol, né, tá deixando a gente com saudades, né? Porque a gente não está tendo as atividades. E eu tenho no Corinthians é uma grande paixão, mas um respeito muito grande pelos demais clubes e por quem ama o esporte, que o esporte é saúde, é vida, né? A gente precisa sempre incentivar. Um abraço, viu, Arilson? Um bom final de semana aí a você, a família, a criança e aos seguidores. Um abraço. Obrigado, Zeca. Valeu. Tamo junto aí.